Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Podem tomar assento quem estiver em pé. Hoje nós vamos meditar no seguinte tema: a liberdade com que Cristo nos libertou. E ao fim desta mensagem, eu quero que você fique mais firme ainda nessa libertação que Cristo nos proporcionou. Na carta aos Gálatas, no capítulo 1, depois de Paulo, como de costume em todas as cartas, fazer uma saudação à igreja, aos seus leitores que estava sendo enviado a carta, no versículo 6, ele fala dizendo assim, maravilho-me. O interessante é que ele usa essa palavra estar maravilhado, mas no sentido irônico. Não é no sentido bom, é no sentido ruim. Porque geralmente as pessoas ficam maravilhadas por coisas boas. Mas aqui Paulo, ele estava maravilhado por uma coisa ruim. Ou seja, ele estava sendo irônico. Ao invés de ele falar para os leitores, olha, a minha vontade é de quebrar o pescoço de vocês, então ele vai com uma ironia, sabe aquela ironia para ver se acorda o camarada? Sabe aquela ironia que você está todo errado e o sujeito chega te elogiando para ver se você acorda? Você é um mentiroso de primeira linha e a pessoa chega para você e fala, olha, você só fala a verdade. Mas lá no fundo você está sabendo que ele está dizendo o contrário. É aquela história do profeta lá no passado que chegou para o rei, e para o rei estava todo mundo profetizando bênção para o rei. E o profeta era um profeta verdadeiro, e ele chegou lá e pregou e falou, pode ir que Deus vai ser com você. Mas na hora o rei percebeu que aquilo era uma ironia, porque até então o profeta nunca tinha profetizado bem sobre ele. Então aqui Paulo está sendo irônico. Mas por que Paulo está sendo irônico aqui? Existe um motivo. Paulo está dizendo que está maravilhado, porque maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Olha por que Paulo está sendo irônico aqui. Paulo está sendo irônico porque os seus leitores estavam trocando o evangelho. Os seus leitores estavam trocando o Salvador. Os seus leitores estavam trocando uma coisa boa por algo ruim. E aí Paulo vai discorrer e fazer algumas colocações, dizendo assim:
Por que vocês estão passando tão depressa a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo? Paulo sabia muito bem quem era que estava incomodando a igreja de Gálatas. Ele sabia, mas ele queria então trazer os seus leitores para um debate teológico, filosófico, de inteligência, aonde os seus leitores pudessem pesar na balança e fazer uma escolha, mas fazer uma escolha correta, uma escolha certa. E aí ele vai fazer então a sua colocação, e dentro das suas colocações que ele faz, ele começa a fazer perguntas. E essas perguntas são perguntas retóricas, são uma pergunta para ser lançado para os seus ouvintes, para trazer os seus ouvintes para um confronto, e assim, através dessa pergunta, trazer um ensinamento. E aí no capítulo 3, Paulo então, de uma maneira assim, ele foge um pouco da sua maneira de estar lidando com o povo, e no capítulo 3 ele se dirige aos seus leitores dizendo assim: ó insensatos Gálatas. Veja que aqui agora ele deixa de ser irônico e passa a usar uma palavra muito forte. É aquela palavra assim, falando: rapaz, mas deixa de ser doido, deixa de ser maluco, deixa de ser atrapalhado, rapaz. Olha o caminho que você está escolhendo, olha onde você está entrando, como que é possível você ser tão maluco desse jeito? E aí ele diz: olha, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Quem que jogou esse feitiço sobre vocês? Sabe aquele feitiço que a cobra joga sobre o passarinho? A serpente vai lá e encanta o passarinho, hipnotiza, lança uma hipnose no passarinho, e o passarinho vem pulando e gritando e querendo fugir, mas vem na boca dela e cai na boca dela de maneira assim, olha, bem, você olha assim, eu já vi essa cena na roça, mas é algo terrível. É algo que você não consegue explicar. E aqui Paulo está dizendo: olha, quem é que hipnotizou vocês dessa maneira? Como que vocês caíram na ladainha, na lábia, no engano de pessoas que andaram no vosso meio? E aí ele fala assim: olha, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Essa é uma primeira pergunta. A segunda pergunta: só quisera saber isso de vós, recebeste o Espírito, quer dizer, o Espírito Santo, está com letra maiúscula aqui, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então agora Paulo está trazendo os seus leitores para o início da conversão. Como que foi o início da conversão de vocês? Como que se deu? Como que o Evangelho chegou até vocês? De que maneira? Aí através dessas perguntas, ele está tentando fisgar a mente dessas pessoas e trazer eles para um raciocínio lógico, onde eles podem pesar bem. Porque na realidade, como que o Evangelho chegou até você? Se coloca agora no lugar dos Gálatas e comece a pensar, a refletir, como que o Evangelho chegou até você. O que está em discussão aqui, dentro da carta dos Gálatas, é que o Evangelho, o que é Evangelho? O que significa Evangelho? Evangelho significa uma boa notícia, uma nova notícia, uma notícia muito boa. E isso em contrapartida à lei de Moisés. Quando se fala de Evangelho, tem que se falar da lei de Moisés também. Porque a lei de Moisés, aqui dentro de todo o escopo bíblico, ela é colocada como um jugo, e um jugo pesado, uma escravidão lançada sobre o homem. E essa lei é justa, é santa, é boa, é correta, e elas têm um único objetivo: dizer para o homem: você está condenado. Você não tem chance nenhuma, você está condenado 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 1000 vezes, todas as vezes que a lei te condenar, ela é justa, santa e boa, porque ela representa uma exigência de um Deus justo, um Deus maior, um Deus grande, um Deus que não se vende por nada.
A lei é correta, mas ela é representada dentro de Gálatas como um jugo de escravidão sobre o homem. Mas o Evangelho não. O que é o Evangelho? O Evangelho é totalmente contrário à lei. O Evangelho apresenta algo que a lei não apresenta. A lei diz o seguinte, olha, a lei foi dada e diz o seguinte: se você fazer todas as coisas dentro da lei, então você vai ter um merecimento, você merece a salvação através da guarda da lei, mas essa guarda tem que ser 100% observada e não pode haver um único desvio. Se você guardar 99,99% e mais alguns milésimos em cima desse 99 e errar apenas um 0, alguma coisa, 1%, você volta na estaca zero. Porque a lei, na realidade, ela é meritória. Ela é por mérito. E o homem, na sua... Como Paulo diz, olha, o homem vendido sobre o pecado, que está sobre o pecado, escravo do pecado, jamais consegue agradar a Deus através da observância da lei. Por quê? Porque quando ele tropeça em um único ponto da lei, ele se torna culpado por todos os mandamentos que a lei ordena. Então é impossível ao homem chegar à salvação através da lei. Então a pessoa que lê a lei de Moisés, não sei quantas vezes, uma vez ou duas vezes, ou apenas alguns versículos da lei, e não chegar à seguinte conclusão: eu preciso de um Salvador. Não entendeu e não compreendeu nada da lei. Vou repetir novamente: se você estudar a lei e no final não chegar à conclusão que a lei está ali para te mostrar que você precisa urgentemente de um Salvador, você não compreendeu um ponto sequer da lei. Porque a lei foi dada para nos ensinar e nos mostrar que nós não temos condições de alcançar a salvação através dessa lei. Por quê? Porque ela é justa, santa e boa, mas nós somos pecadores, e pecadores ao quadrado, ao cúbico, ou seja, exponencial. Nós somos pecadores avançados e não temos condições de guardar a lei. Mas o que é o Evangelho? O Evangelho vem totalmente contrário a essa lei, uma forma diferente de salvação que não tem nada a ver com a lei de Moisés. O Evangelho vem e nos dá a salvação de maneira gratuita. Ou seja, Cristo morreu na cruz do Calvário, e a lei diz que todo aquele que não observa a lei é maldito pela lei. Então Cristo se fez maldito em nosso lugar, provou a morte em nosso lugar, e é por isso que Paulo está dizendo aqui, olha, Cristo foi representado como crucificado no meio de vocês. Vocês receberam esse Evangelho, acreditaram nesse Evangelho e abraçaram esse Evangelho de um Cristo crucificado no vosso lugar, no teu lugar. Agora a justiça desse homem santo faz parte da tua vida, é tua dado gratuitamente. Então o Evangelho de Cristo pega a culpa minha e a tua, coloca em Cristo, o golpe de morte é desferido em Cristo. Então Cristo leva a culpa na cruz do Calvário dos nossos pecados. É o lado negativo. Agora tem o lado positivo da cruz, quando Ele transfere para nós a justiça dEle. Então salvação é isso, é pegar o pecado da pessoa, condenar ele em Cristo, coloca o pecado em Cristo, Cristo paga a dívida minha e tua, é o lado negativo. E o lado positivo é que de maneira gratuita nós recebemos o crédito de Cristo. Cristo jamais pecou, Cristo jamais errou, Ele foi feito justiça de Deus para todo aquele que nele crê. Então o crédito de Cristo é colocado na minha e na tua conta.
Agora, quando Deus olha para você, não vê você, vê Cristo em você. Então, Cristo já não vê mais o Manuel pecador, o Pedrosa pecador, a Marluce pecadora, o Valdivino pecador. Quando Deus olha para mim, para você, Deus vê Cristo na tua vida, Deus vê Cristo na minha vida, Deus vê Cristo na vida do pastor, Deus vê Cristo na vida da criança salva, do adolescente salvo. Então todos foram colocados no mesmo nível, pecador, arrependido e agora salvo pela graça de Cristo. E os Gálatas abraçaram esse evangelho. Os Gálatas acreditaram nesse evangelho. Só que quando esse evangelho chegou lá em Gálatas e eles aceitaram essa mensagem, eles aceitaram essa salvação, aconteceu uma coisa, que foi a perseguição por causa deles terem aceitado a pregação do evangelho. Então o evangelho tem isso, ele nos traz algo gratuito, mas vem junto com ele uma perseguição por aceitarmos esse evangelho gratuito. Mas a princípio eles absorveram bem isso. Eles resistiram a todo tipo de perseguição. A princípio eles resistiram e ficaram firmes, mas esse princípio demorou pouco tempo. Por isso que Paulo lá no capítulo 1 está maravilhado, dizendo: olha, a vossa fidelidade no evangelho durou pouco tempo. Só foi entrar alguém no vosso meio trazendo um ensinamento errado, e vocês agora começaram a trocar o verdadeiro evangelho pelo evangelho falso. Começaram a trocar a graça por algo diferente da graça. Por isso, ele diz aqui no capítulo 5: restais, pois, firmes na liberdade. Tenha firmeza nessa liberdade, abraça o evangelho, fique com o evangelho, não arrede o pé do evangelho, não largue o evangelho, não abandone a graça. Antes cresça na graça, antes pegue a graça e não faça a graça ser vã na tua vida. A graça precisa entrar na tua vida e você precisa crescer nessa graça. Como está escrito de João Batista crescia em espírito e em graça diante de Deus. Escrito sobre Jesus também, Jesus crescia em graça, em sabedoria para com Deus e os homens. Paulo disse: olha, eu recebi a graça de Deus, e a graça de Deus não foi vã na minha vida, eu não fiz a graça ser vã na minha vida, pelo contrário, eu peguei a graça e cresci ainda mais nessa graça, e me dediquei a essa graça, e fui escravo dessa graça, e me lancei na escravidão por amor a essa graça. Eu preciso receber graça sobre graça, eu preciso de mais graça, você precisa de mais graça. Estais, pois, firmes. Cristo te libertou. Cristo não veio, olha, Paulo fazendo a pergunta de retórica, ele diz assim: olha, como que vocês receberam o evangelho lá no capítulo 3? Como que vocês receberam o Espírito Santo? Foi pela pregação da fé ou foi pelas obras da lei? Ou seja, vamos voltar um pouquinho lá no começo da conversão. Como é que você se converteu? Como que você foi batizado? Como que você recebeu o Espírito Santo? Recebeu a alegria de ser perdoado? O evangelista chegou e os apóstolos chegaram lá para os Gálatas e trouxeram os rituais da lei para eles. Você sabe que no Novo Testamento só existem 2 rituais, só existem 2 ordenanças. Em contrário à lei de Moisés, que é ordenança em cima de ordenança, que é tudo ordenança, que tem ordenança do culto, rituais do culto. E no Novo Testamento, que ordenança que tem? Só existe 2 ordenanças no Novo Testamento. Uma é o batismo nas águas e outra é a Santa Ceia. Só existe esses 2. E os rituais da lei? Existem muitos rituais da lei.
São vários os rituais da lei. Aí você precisa da ajuda do escritor aos Hebreus e ler o escritor aos Hebreus, e lá ele vai começar a dar a interpretação dos rituais da lei, e dizendo assim: olha, esses rituais eram sombra das coisas futuras, elas ficaram no passado, elas estão no passado, representava algo do futuro, mas agora Cristo veio, Cristo cumpriu a maioria dos rituais da lei, então nós não precisamos mais lançar mão desses rituais. Nós não precisamos mais de um cordeiro, porque o cordeiro apontava para o Cordeiro de Deus, que é Cristo, e João Batista interpretou muito bem, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora então o escritor aos Hebreus interpreta dizendo assim: não precisa mais de sacrifício pelo pecado, porque Jesus Cristo ofereceu o sacrifício perfeito diante do Pai. Agora não precisa repetir. No Velho Testamento, todo dia tinha um sacrifício. Chegava no dia do sábado, existiam vários sacrifícios a mais junto com aqueles sacrifícios diários. Chegava uma vez no ano, existia mais um sacrifício junto com os outros sacrifícios, e aí ia a vida do judeu, de sacrifício em sacrifício. Tudo era sacrifício, tudo era rituais. Mas agora Cristo veio e inaugurou um novo testamento, e não precisamos mais de rituais dessa maneira, a não ser o ritual da Santa Ceia, que foi colocada por Cristo Jesus, e o batismo nas águas, que foi colocado por Cristo Jesus. Mas a igreja, no longo da sua história, sempre sofreu ataques de rituais. Porque quando nós falamos que o Novo Testamento só coloca 2, mas a nossa igreja cristã, num século passado, num milênio passado, há mais ou menos 1000 anos atrás, 1500 anos atrás, numa história bem longa, ela também pegou para si muitos rituais, e colocou vários rituais, e quem estuda a teologia católica, lá vai encontrar várias ordenanças que é colocado. Mas quando houve a reforma protestante voltou ao livro dos Hebreus e disse assim: todos esses rituais foram colocados no passado, agora só existe 2 ordenanças para a igreja. Mas os Gálatas, voltando aqui nos Gálatas, os Gálatas estavam sofrendo um bombardeio teológico, trazidos por pessoas que conheciam e entendiam de cor e salteado a lei de Moisés. O interessante é que quando você está sendo atacado, e esse ataque está sendo feito com o uso da palavra de Deus, Paulo diz assim: olha, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então esses judaizantes entraram na igreja primitiva, assolaram a igreja primitiva, usando o ensinamento, e esse ensinamento está escrito aqui, né, nesse trecho do capítulo que eu li, que é o ensinamento da circuncisão, o ritual da circuncisão. E essa circuncisão é um ensinamento bíblico do Velho Testamento. E eles chegaram na igreja dos Gálatas e pregaram a seguinte mensagem: vocês são salvos? Somos salvos em Cristo Jesus. Não, mas espera aí, a obra de Cristo Jesus não é suficiente. Ela precisa de uma ajuda, ela não é perfeita, ela precisa de algo para ser completa. E o que nós precisamos? Vocês precisam de praticar a circuncisão. E aonde que está escrito sobre circuncisão? No Velho Testamento. Sabe o que está escrito no Velho Testamento? Está escrito que a circuncisão foi dada para quem? Para Abraão. Dada para Abraão antes da lei de Moisés. Então a circuncisão foi dada para Abraão antes da lei de Moisés. Aí veio a lei de Moisés, e a lei de Moisés regulamenta, a lei de Moisés confirma, a lei de Moisés pega e estabelece essa circuncisão que foi dada para Abraão antes da lei.
E a lei confirma ela, e aí diz lá na lei e na ordenança que foi dada, na ordem que foi dada para Abraão, é um sinal eterno para todos sempre, entre mim e ti, entre Deus e Abraão, entre Deus e a semente de Abraão, os descendentes de Abraão. E agora, o que fazer diante dessa mensagem? O que fazer diante disso agora, de alguém chegando e dizendo: olha, Paulo pregou muito bem, os apóstolos pregaram muito bem, vocês receberam várias curas, receberam vários milagres, se alegraram muito, o fardo do pecado saiu das costas, aquela dívida, aquela angústia saiu do coração, mas eu tenho algo aqui para ensinar para vocês que os apóstolos não ensinaram, que Paulo não ensinou. Eu tenho algo aqui que está escrito na lei. Antes da lei houve e Moisés confirmou, e está escrito lá que é para sempre, que é um sinal para sempre. E aí, o que você faz? No lugar dos galos, o que você faz? Como você age? E aí você precisa então de discernimento, ir buscar e saber e conhecer o que é isso. Aí dentro da carta aos Gálatas, Paulo vai dizer que existe, olha, numa linguagem aqui, parece que existe dois evangelhos. Um evangelho da circuncisão, que foi dado para Pedro, e o outro evangelho da incircuncisão, dado a Paulo. Mas o que é isso? Aí Paulo escrevendo, ele dizendo assim: mas não é outro evangelho, o evangelho é um evangelho só. O que significa? A igreja em Jerusalém, liderada por Pedro, vai continuar com esse sinal, vai continuar com esse ritual, vai continuar praticando a circuncisão, mas o evangelho, que é o mesmo evangelho de Pedro, que é o mesmo evangelho de João Batista, que é o mesmo evangelho de Cristo, pregado aos gentios, não traz no seu escopo, não traz dentro das suas doutrinas, ou a circuncisão para o mundo gentílico. E aí Paulo então vai fazer uma diferença entre o evangelho pregado por Pedro e o evangelho pregado por Paulo. Ora, isso está bem exemplificado em dois personagens que andou junto com Paulo. Um se chamava Timóteo e outro se chamava Tito. Timóteo, filho de judeu, então descendência judaica. Tito, grego, sem descendência judaica. Paulo pega Timóteo e leva ele não era circuncidado, lá em Jerusalém, para levar Timóteo a um ritual dentro do templo. Paulo então circuncida Timóteo. E Tito, de maneira nenhuma, ele aceita circuncidar Tito. Por quê? Porque Timóteo é judeu e Tito é gentio. Circuncisão somente para judeu. A circuncisão não pode ser realizada em gentio dentro do evangelho defendido no Novo Testamento. Está resolvido a questão, está solucionada a questão. Pedro pode seguir com o evangelho da circuncisão. Pedro ensinava todo judeu a praticar circuncisão. Paulo, o contrário, não ensinava. Houve o concílio em Jerusalém, presidido pelo irmão do Senhor Jesus Cristo, chamado Tiago, aonde então foi estabelecido que ao povo gentio não iria ser colocado nenhum dos rituais do Velho Testamento, inclusive a circuncisão. Única coisa que Tiago pediu então é que o homem gentio se guardasse dos ídolos, está correto, se guardasse da prostituição, está correto, e se guardasse do sufocado, não lançasse mão do sangue como alimento. É a única coisa que a reunião de Jerusalém, do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, estabeleceu. Então agora Paulo está dizendo aqui: olha, vocês não entrem nessa conversa de praticar a circuncisão.
Sabe por quê? Se vocês entrarem por esse caminho e aceitarem a circuncisão, vocês estão obrigados a guardar toda a lei. Não pode dar um tropeção sequer na lei. E tem mais uma coisa: Deus estabeleceu que o homem seja salvo pela pregação do Evangelho através da graça de Cristo e não pela lei de Moisés. Primeira coisa que tem que ficar bem claro: a maneira que Deus estabeleceu a salvação para o homem, tanto judeu como gentio, tanto quem pratica a circuncisão pode circuncidar-se, como aquele que não pode se circuncidar. A salvação está decretado tanto para judeu como gentio, que é através da graça de Cristo Jesus e não através da lei de Moisés. Está estabelecido bem isso. Então, fique firme, firme sempre na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Não volte para o jugo da servidão da lei, não volte para o jugo da servidão dos rituais. Nós não precisamos acrescentar nada à obra de Cristo. A obra de Cristo é perfeita, o sacrifício de Cristo é perfeito. Nós não precisamos com coisas externas e nem internas acrescentar nada à obra de Cristo. A obra de Cristo é perfeita. O que Cristo fez na cruz do Calvário é perfeito, não precisa de remendo. Não precisa de uma renovação, não precisa de um outro evangelho. Paulo dizendo assim, olha, quando ele disse que estava maravilhado lá, que eles estavam passando tão depressa, ele fala assim, olha, mesmo que nós venhamos pregar um outro evangelho para vocês, seja maldito. Mesmo que desça um anjo do céu e pregue outro evangelho para vocês, seja maldito. A igreja sempre sofreu com revelações que não são revelações de Deus. Camarada sobe no monte, fica 50, 60, 70 dias lá e volta dizendo que ficou 80 dias em jejum, 40 dias em jejum, e aí apareceu um anjo para ele e deu uma nova lei para ele, que agora então coloca a Bíblia de lado, e essa nova revelação é colocada no lugar da Bíblia. Isso é mentira do diabo, isso é mentira de Satanás. Você pode ir lá em Gálatas capítulo 1 e ver lá, seja anátema, seja maldito, considere isso maldito, considere isso imundo, considere isso obra de demônios. Não é obra de Deus, não é ensinamento de Deus. O interessante é que Paulo, são poucas vezes que você vê ele bravo como na carta aos Gálatas. Ao ponto dele falar assim, eu sei quem que está inquietando vocês. São judaizantes que saíram lá de Jerusalém, com a lei de Moisés embaixo do braço, mas eles não têm nada a ver com a lei de Moisés, eles não compreendem a lei de Moisés, e sabe de uma coisa? Eles vão receber a condenação que eles merecem. E sabe de uma coisa? Eu gostaria que fosse agora. Eu até gostaria que fosse antecipado. Deus tem tudo no determinado tempo, é o tempo de Deus, mas Paulo estava tão fora de si, que ele estava dizendo, Senhor, apressa nesse julgamento, vem e pega esses caras pelo cabelo, pelo pescoço, pelo pé, faça o que tiver que fazer, mas tira esse povo do meio da igreja dos Gálatas. Tira esses falsos mestres, esses falsos profetas, esses falsos ensinadores de dentro da igreja, Deus. Ele estava ficando fora de si. É o zelo tão grande que ele estava querendo até que fosse antecipado o juízo sobre os falsos profetas. E ele então vai dizer assim, de novo protesto a todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Mas então, para que eu estudo a lei? Para que eu leio a Bíblia de Gênesis até Apocalipse? Para que eu leio ela? Ora, para ver, entender e compreender que naquela lei ali, se eu dependesse dela, a única coisa que ela me dá, e com toda a razão e com toda a justiça, é a condenação.
Estou condenado diante dessa lei. Eu tenho que ler a lei e entender e compreender que eu preciso desesperadamente pedir um Salvador. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de um grande Salvador. Um Salvador que vá lá e cumpra a exigência dessa lei, cumpra a exigência do autor dessa lei, que é Deus. E vá lá e me salve de maneira gratuita, porque eu e você não temos condições morais, espirituais, físicas, seja lá o que for que você quiser pensar e inventar, nós não temos condições de colocar isso em prática e ir lá e falar: Deus, olha, eu fiz tudo e mais um pouco. Somente Cristo pode dizer isso. Sabe que foi dada uma obra para Adão fazer, e Adão fez errado. Foi dada uma única obra para ele fazer. Só tinha um mandamento para ele. E ele foi lá e quebrou esse único mandamento. Aí vem uns camarada que se diz doutor e entendido e compreende tudo, e pega uma lei que não tem uma ordem só. São várias, e acha que pode. Ué, se Adão não conseguiu fazer uma, e através de Adão nós somos nascidos todos em pecado, nós herdamos esse pecado original, nós herdamos isso dele. E Paulo deixa bem claro, dizendo: olha, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal já está em mim, eu sou escravo desse mal, e eu sou obrigado a fazer o erro desse mal que habita em mim. É para isso que a lei foi escrita. Ela é um espelho para você chegar lá e se enxergar como quem você é, do que realmente você é. Não saia da graça, não caia da graça, não troque a graça por nada. A graça não precisa de mais nada dentro dela. Única coisa que você precisa é receber ela do jeito que é, e depois de receber, ficar nela até o último dia da sua vida. Você não pode ser crente hoje e amanhã andar em outro caminho. Tem que ser fiel no começo, no meio e no fim. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha, o vosso adversário anda rodeando ao vosso derredor, bramando como leão, à procura de quem possa tragar. Mas resisti ao diabo, resista a ele. Vai lá e resiste de cara. Resiste mesmo. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo te libertou. E não se jogue novamente nessas rituais de escravidão. Escrevendo aos Colossenses, Paulo também enfrentou o mesmo problema. A igreja primitiva na época recebeu ataques desses judaizantes para todo lado. E os colossenses estavam fazendo alguns rituais do Velho Testamento. Guardavam dias, meses e anos. Lua nova, tudo tirado do Velho Testamento, estava lá no Velho Testamento, mas isso era no Velho Testamento. Hoje nós não precisamos mais desse ritual, nós não precisamos mais disso. Precisamos de um dia de descanso, precisamos, sábado, domingo, segunda, terça-feira, sei lá como que é o seu serviço, como que o seu serviço te dá o descanso. Mas aquilo ali era um ritual colocado no Velho Testamento. E se você faz ou não faz, não pesa na salvação. Eu não posso fazer algo e achar que isso vai melhorar o sacrifício de Cristo. Mesmo que isso que eu estou fazendo é correto, é bom, é certo, recebe louvores dos homens, mas eu não posso fazer isso e colocar na graça de Deus. Eu não posso fazer nenhum remendo no plano salvífico de Deus. Mesmo que pareça uma coisa boa, mesmo que tenha um fundamento lá no Velho Testamento, o sacrifício de Cristo é único, perfeito, bom e agradável a Deus, e não precisa de nenhuma obra minha e nem sua, e nem da igreja. Aí ele fala assim: olha, vocês estavam correndo bem, viu? Vocês estavam correndo bem, mas vocês pararam de correr bem.
começaram a se encher de coisas que não tem nada a ver com o Evangelho, que tem que entender e compreender que ficou lá no passado, e para nós hoje, como o escritor aos Hebreus escreveu, que nós temos um manjar para comer, que quem serve ao tabernáculo não tem direito a ele, que aqueles lá do tabernáculo que se entregaram a eles, não teve benefício nenhum desses manjares lá no Velho Testamento. Que agora nós temos uma comida melhor, que agora nós temos Cristo, que agora nós nos alimentamos de Cristo, que agora na Santa Ceia nós comemos a carne e bebemos o sangue e nos alimentamos de Cristo e estamos fortalecidos em Cristo e não precisamos de nenhum sacrifício mais do Velho Testamento. E nós temos que entender e compreender isso. E aí ele termina dizendo assim: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja que Paulo, ele vai, mas ele não está contra a lei de Deus. Ele está colocando os rituais no lugar certo, e o escritor aos Hebreus coloca os rituais no lugar certo, e diz que agora nós não fazemos mais, então nós temos que saber e compreender e fazer bem a separação da lei, do que se deve colocar em prática e o que não. Então o que é abolido são a lei cerimonial. As leis cerimoniais são abolidas por Cristo, mas as leis morais são confirmadas. Então agora o Evangelho vem e confirma a lei moral. Ela não diz que você vai ter que fazer para ser salvo. Ela diz que você é salvo e vai fazer porque você é salvo. Aí você vai dar continuidade no capítulo 5, e Paulo vai então agora lançar os frutos da carne e os frutos do Espírito. Ele diz assim: olha, aquele que anda no Espírito crucificou a carne com os seus feitos, agora nós somos novas criaturas, e pelo Espírito Santo nós vamos amar a Deus em primeiro lugar, e o nosso próximo como a nós mesmos, e agora então vamos colocar as leis morais em prática, porque as leis morais são estabelecidas por Deus, e as leis morais, ela diz primeiro referente a Deus e depois referente ao nosso próximo. Nós amamos a Deus, guardamos o mandamento de Deus e em consequência disso amamos os nossos irmãos, porque através do amor aos nossos irmãos nós provamos para o mundo que nós amamos a Deus. Aí Cristo diz assim: olha, aquele que me ama, guarda a minha palavra, guarda os meus mandamentos, e eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Mas como que isso se tornou realidade? Pela pregação do Evangelho, e não por rituais da lei pregada ao povo gentio. E agora Paulo diz: olha, ninguém tem utilidade nenhuma, nem circuncidado e nem incircunciso, nem circunciso e nem incircunciso, nem quem pratica a circuncisão e nem quem não pratica. Todos são nivelados e nivelados por baixo. Todos são pecadores e necessitam da graça de Deus, tanto judeu como gentio. Então não interessa se o judeu pratica a circuncisão e o gentio não. O que interessa é que o judeu arrependido tem Cristo e o gentio arrependido tem Cristo. E através de Cristo, os dois são feitos uma pessoa só em Cristo, são salvos em Cristo, nivelados os dois por baixo pelo pecado. Todos os dois são pecadores e agora objetos da graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus que salvou tanto judeu como gentio. E é isso que eu e você temos que compreender. Então estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Amém? O horário correu, 7:30, e que Deus te abençoe. Amém?